Ser baixinho não é nada fácil. E eu sei bem como que é isso. Até porque eu tenho incríveis 3 côvados, 1 palmo e 4 dedos de altura. Ixi, você não tá conseguindo me ver, né? Até parece que tem gente alta aqui nessa casa, pra deixar esse ângulo aí. E agora, melhorou? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre medidas de comprimento na Bíblia. Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Sejam bem-vindos ao Mistério 66, o canal de todo baixinho, de todo altinho. Não é o programa da Xuxa, mas aqui a gente tem alegria para todas as idades, todo tamanho, todo gosto, tá bom? Então seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreva para você não perder nenhuma novidade. Como foi essa série de vídeos que a gente está encerrando hoje, a nossa série sobre pesos e medidas na Bíblia. Pois é, a gente está terminando hoje essa série. Então se você já assistiu os outros vídeos, eu convido você para já deixar um like, que você sabe qual que é a qualidade, não sabe? Então deixa aí o like, tá bom? Se você caiu nesse vídeo, é o primeiro, então pode assistir ele com calma, deixa seu like depois, tá bom? Se você gostou, e eu te convido para poder ver os outros vídeos, tá bom? Para você não ficar perdido aí nos pesos e medidas que a gente encontra na Bíblia, tá bom? Então hoje a gente está encerrando essa série, tá? Onde nós vamos falar sobre medidas de comprimento, vamos falar sobre tamanhos, né? Porque nem só de côvado se faz a Bíblia. Também temos alguns palmos, canas, milhas, estádios, né? Tantos termos, tão confuso. Então vem comigo que hoje eu vou ajudar você, tá bom? Você a destrinchar e a saber de fato o que a gente está falando aí quando, ou melhor, o que a gente está lendo, né? Quando a gente vê isso ali na Bíblia. Uma coisa importante para a gente ter em mente é que, diferente das outras medidas, tá? Onde até existe um certo consenso sobre os padrões, tá? Sobre os números ali utilizados, no caso aqui das medidas de comprimento, não existe muito consenso, tá? Porque nem mesmo naquela época existia, tá? As medidas de comprimento, elas eram medidas que variavam de pessoa para pessoa. Porque o que era utilizado como referência, muitas das vezes, era, por exemplo, o próprio corpo, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí, meu amigo, por exemplo, o meu braço é de um tamanho, agora de um jogador de basquete, pô, dá 2 braços do meu, né, gente? Então, assim, era bem complicado. Então, não existia muito tabelamento. Mais à frente, foi tentando ali criar algumas tabelas, a gente vai até ver algo tá nesse sentido, mas a grande verdade é que não existia assim muito consenso sobre o valor fixo. Então, se você for pesquisar, você vai ver valores às vezes bem diferentes do que a gente está trazendo, ou melhor, levemente diferentes se você considerar ali correções. Beleza? Então, dito isso, a gente vai para a primeira medida, que vai ser a nossa medida base. E sabe que medida é essa? O côvado! Essa medida é a base. E para você ter ideia, tá? Essa medida, ela considerava o tamanho do braço médio de um homem adulto, tá? Arredondando, beleza? E esse vai ser o valor, inclusive, que a gente vai utilizar, já que o côvado é a medida base, tá? Para as outras dimensões que a gente vai ver aqui, os outros comprimentos, tá? Será de 45 centímetros, tá? Então, a medida do braço médio de um homem adulto, esse era o côvado. Então, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz no comecinho do canal, tá bom? Onde a gente fala sobre quantos animais cabiam na Arca de Noé. Lá naquele vídeo, eu trago as dimensões da Arca de Noé, onde a Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 côvados de altura. Transformando isso, usando aí a base de 45 centímetros, a gente vai ter ali aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Então, assim, a arca era bem grande, tá? Mas aí já fica o convite, vai lá ver o vídeo, beleza? Outra coisa, no decorrer do vídeo aí vão aparecer os cards, tá? Para os outros vídeos da série, tá bom? Então fica antenado aí e fica também até o final do vídeo para você descobrir qual que é a minha altura, né? Desse ser gigante aqui. Mas enfim, nós já temos a medida do côvado e vamos falar aí primeiro das medidas maiores, tá bom? Depois a gente vai lá para as medidas menores que um côvado, tá? E a próxima medida que a gente vai falar é o passo. O passo nada mais são do que
2 côvados. Eu tô fazendo 4 aqui, não, é aqui, ó. 2 côvados, ou seja, 90 centímetros. Braça. Essa medida equivale a 4 côvados. Então, nós estamos falando de 45 centímetros vezes 4, que dá 180 centímetros ou 1,80 m. Já seria mais alto que eu. E como uma bela curiosidade, é que a braça é uma medida que ainda é utilizada, tá? Ou pelo menos o nome dela é utilizado. E olha que interessante. Eu falei que ela tem 1,80 m e a braça, como medida náutica no sistema britânico, ela tem, sabe quanto? 1,83 m. Tá vendo como é bem perto, apesar de ter arredondamento, de ter o corpo como referência? Interessante essa, hein? Cana! A cana era um pouco maior. Ela tinha 6 côvados, tá? De medida ali, né? De comprimento, tá? Com isso, a cana tinha... 90. A cana tinha 2,70 m. Estádio. Olha, essa é uma medida bem longa mesmo, hein? Bem longa, tá? Um estádio tinha 400 côvados, ou seja, 180 metros. Mas aí você pode estar se perguntando assim, nossa, João, mas por que chama estádio, né? Boa pergunta, tá? E é bem o que o nome lembra mesmo, tá? Estádio. Na Grécia Antiga, essa medida foi colocada, tá? Como a unidade de medida da pista de corrida que era utilizado, tá bom? Nas Olimpíadas da Antiguidade. Lembrando que as Olimpíadas da Antiguidade aconteceram muito antes de Cristo, beleza? Então, realmente, era uma medida que a gente pode contar que seja essa, tá? Por conta do estádio. Então, 180 metros de comprimento. E outra coisa, estádio era inclusive o nome da prova de corrida, tá? Que acontecia lá no estádio, lá, né, em Olímpia, que era onde aconteciam os Jogos Olímpicos de Antiguidade. E essa prova de corrida do estádio era inclusive a prova mais importante daquela época. Bem legal, hein? Essa vale seu like, fala pra mim. Milha! Pois é, a milha era composta por 8 estádios. Então ela tinha 1.440 metros, era bem longa. E eu acredito que você inclusive está aí pensando, né, na milha lá do sistema imperial, tá? Mas só que essas duas milhas são bem diferentes. Porque a nossa milha aqui, ela tem 1.440 metros, enquanto a milha do sistema imperial tem 1.609 metros. Então tem uma baita diferença aí no tamanho das duas. Caminhada de um sábado, essa é bem interessante. E eu acredito que você esteja pensando assim, nossa, deve ser grande essa, né? Deve ser para poder andar bastante. Mas na verdade, a gente tem que lembrar que o sábado é o quê? É um dia de descanso, sabático, não é mesmo? Então não dá para fazer muita coisa, inclusive andar. Então a gente vai ver a caminhada de um sábado como uma medida para o povo realmente não se exercitar, não fazer muita coisa no sábado, tá? E aí lá em Números 35, em Josué capítulo 3, a gente vai ver justamente falando sobre essa medida. E sabe do que essa medida é composta? Ela corresponde a 2.000 côvados, ou aproximadamente 900 metros, sendo que essa era a medida, né, ou melhor, a distância máxima que um judeu poderia andar no sábado, porque mais do que isso ele ia estar em pecado, porque ia estar se exercitando muito, então não podia, tá? Então só podia andar 900 metros, essa era a medida da caminhada de um sábado. Agora a gente vai pensar nas medidas menorzinha, tá bom? E a gente começa com palmo. Então, para facilitar, o palmo seria meio côvado, tá bom? O que dá ali 22,5 centímetros. Palmo menor ou 4 dedos. Então, o palmo, né? Que o palmo menor seria, acho que isso aqui, tá? O palmo menor, tá? Ou 4 dedos, nada mais é do que metade de meio côvado, tá? Então, se meio côvado é um palmo e tem 22,5 centímetros, o palmo menor ou 4 dedos, ele tem aproximadamente 11 centímetros. Dedo! Isso daí é sem segredo, é a largura de um dedo, né? Que quando é a cabeleireira, minha mãe é cabeleireira, né? Então eu sei que assim,
As mulheres ficam no terror, né? Ah, corta um dedinho, vocês já ficam com medo, né, de ser o dedo do Hulk, né? Calma, gente, não é o palmo não, tá? É um dedinho só assim, né? E no dedo, tá? Não há muita clareza sobre qual seria a dimensão dele, tá bom? Então fica aí como 2 centímetros, né? Não tem muita clareza porque é um dedo, e aí, né? É isso aí. Falei do dedo, ficou interessante, que a gente tá tentando trazer dimensão, mas o dedo não tem clareza, não sabe quanto que tinha um dedo. Difícil essa. Essas medidas, tá, que a gente falou, eram as medidas mais utilizadas no dia a dia, né? Então, no comércio ali, o pessoal, vamos comprar um tecido ali no metro, né? Então era no côvado, né? Só que aí você chegava, eu tava vendendo lá, né, a X, né? Um côvado, aí o jogador de basquete, ele tava me vendendo no mesmo preço um côvado, você ia comprar dele, né? Porque, né, é mais vantajoso o côvado dele, né? Então essas medidas nós estavam ali no dia a dia, só que a gente tinha outras medidas, tá? Que apesar dessas que a gente passou, elas não tinham um padrão, mas tinha como você tentar dar um confere, né? Existiam outras medidas que eram muito subjetivas. Medidas do tipo, como nós lá em Minas fala, né? Tipo, ah, é um tirinho de distância daqui. Ah, é pertinho daqui. Ah, é logo ali. Então, também tinham esse tipo de medida ali na Bíblia, tá? Então, quando a gente vê, é um tiro de pedra, é um tiro de arco, a distância é de uma caminhada, né, de um dia. A caminhada de um dia, se não for sábado, né, que no sábado é só 900 metros. Mas você sabe que a caminhada de um dia, putz, meu, andar o dia inteiro, pra caramba, é longe, né? Agora, um tiro de pedra, você sabe que é uma distância muito mais curta do que o tiro de um arco, né? Então, eram medidas que estavam ali no dia a dia, mas mais como uma forma subjetiva, uma forma de fazer uma indicação ali no momento. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Vocês sabiam que o canal tem um Instagram? Vai lá, canal Mistério 66, isso. Logo mais a gente vai ter promoção por lá. Eu tenho falado com vocês, né? Mas agora vai acontecer, viu? Logo mais a gente vai ter nossa primeira promoção. Então vai lá no Instagram, tá? Pra você ficar por dentro e não perder, beleza? E agora eu vou revelar o meu tamanho. Gente. Vamos fechar essa série, né, com uma chave de ouro, bem pequenininha, mas com chave de ouro. Vamos falar qual que é o tamanho dessa criatura, que tem 3 côvados, 1 palmo e 4 dedos de altura. Então, 3 côvados seria aproximadamente 1,35 m, mais 1 palmo, né, de 22,5 centímetros, daria 1,60 m. E aí, somando, né, com mais 4 dedos de altura, a gente tenta fechar aí com mais 6 centímetros, né, arredondando ali, para poder dar minha altura de 1,66 m. É triste. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Eu gostei demais de fazer, tá? Foi muito bom tá com vocês nessa caminhada. E fica de olho, tá? Porque a gente vai soltar outros vídeos legais, outras séries como essas, tá? Inclusive, com relação a essa série, eu pretendo logo mais soltar uma novidade bem bacana, bem bacana. Mas para você ficar por dentro, você tem que ficar de olho aí no nosso YouTube. Então se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho, não deixa de curtir nem de compartilhar, tá bom? E vai lá seguir a gente no Instagram, porque lá também eu vou contar quando a novidade sair, tá bom? Então, ó, que Jesus abençoe vocês. Um beijão e até a próxima!